que bom que o profeta os trouxe novamente à nossa história. Então vamos a ela. Trigésima oitava noite. Se não dormis, minha irmã, exclamou Dinazarda no dia seguinte, antes de raiar o dia, rogo-vos, continueis a história do primeiro calender. Tendo Shahriar também manifestado à sultana que gostaria muito de ouvir a continuação deste conto, prosseguiu. Senhora, diz o calender a Zobeida, não pude saber outra coisa do príncipe meu primo e foi obrigado a me despedir dele. Voltando ao palácio do sultão meu tio, subiam-me à cabeça os vapores do vinho. Não deixei, todavia, de ir ao alojamento e de deitar-me. No dia seguinte, quando acordei, refletindo no que acontecera de noite e depois de ter trazido à lembrança todas as circunstâncias de uma aventura tão singular, pareceu-me que era um sonho. Preocupado com este pensamento, mandei saber se o príncipe meu primo estava em estado de ser visto. Porém, quando me deram parte que não dormia em casa, que não se sabia o que era feito dele e que tinham muita pena de sua ausência, bem julguei que o estranho acontecimento do túmulo era mais que verdadeiro. Afligi-me muito com isso. E fugindo de todos, fui ocultamente ao cemitério público, onde havia uma infinidade de túmulos semelhantes ao que vira. Passei o dia a considerá-los um por um. Porém, não pude distinguir o que procurava, e fiz no decurso de 4 dias a mesma diligência inutilmente. Importa saber que neste tempo estava o sultão meu tio ausente. Havia alguns dias fora à caça. Enfastiei-me de esperá-lo. Depois de ter rogado aos seus ministros que me desculpassem para com ele a sua chegada, parti do seu palácio para voltar à corte de meu pai, da qual não tinha o costume de ausentar-me tanto tempo. Deixei os ministros de meu tio muito embaraçados por não saberem o que fora feito do príncipe meu primo. Porém, para não violar o juramento que fizera de lhe guardar o segredo, não ousei tirá-los do desassossego e não quis comunicar-lhes coisa alguma do que sabia. Cheguei à capital, onde o sultão meu pai fazia sua residência. E, quanto ao costume, achei à porta do seu palácio uma guarda numerosa que me cercou a entrada. Perguntei a razão disso e o oficial do exército, tomando a palavra, respondeu-me: Príncipe, o exército reconheceu o grão-vizir em lugar do sultão vosso pai, que já não o é, e prendo-vos da parte do novo sultão. Dito essas palavras, agarraram-me os guardas e levaram-me perante o tirano. Julgai, senhora, do meu susto e da minha aflição. Tinha esse rebelde vizir concebido contra mim um ódio estranhável que conservara desde largo tempo. Eis aqui o motivo dele. Desde a minha mais tenra mocidade gostava de atirar a besta. Tinha, certa ocasião, uma no alto do palácio sobre o terraço. Divertia-me com ela. Apareceu um pássaro diante de mim, fiz-lhe a pontaria, porém errei-a, e foi a seta dar casualmente no olho do vizir, que tomava o fresco no terraço de sua casa. Quando soube desta desgraça, mandei pedir desculpas ao vizir e ao mesmo tempo lhe pedi, porém, vizir e eu mesmo as pedi. Porém, não deixou de conservar disto um vivo ressentimento, do qual me dava demonstrações quando a ocasião se lhe oferecia. Manifestou de um modo bárbaro quando me viu em seu poder. Veio a mim com ar furioso logo que me avistou e, cravando os seus dedos no meu olho direito, os vazou. Eis aqui a aventura que sou vítima. O usurpador, porém, não se limitou a isso. Mandou-me fechar numa caixa e ordenou ao algoz que me levasse para longe do palácio nesse estado, que me abandonasse às aves de rapina, depois de me ter cortado a cabeça.
O algoz, acompanhado do outro homem, montou a cavalo carregando a caixa e parou no campo para executar a sua ordem. Porém, tanto fiz com meus rogos e com minhas lágrimas que o excitei a compaixão. Ide, disse-me ele, saí a toda a pressa do império e tomai muito sentido de nunca voltar a ele, pois encontrareis a vossa ruína e sereis causa da minha. Agradeci-lhe o favor que me fazia, e tão depressa me achei só, como me consolei de ter perdido o olho, lembrando-me que tinha evitado o maior perigo. O estado em que me achava não podia caminhar muito. De dia retirava-me para sítios ocultos, e de noite caminhava, quando me podiam permitir as minhas forças. Cheguei finalmente aos estados do sultão meu tio, e fui ter a sua capital. Fiz-lhe uma larga narração da causa trágica da minha volta e do triste estado em que me via. Ai de mim, clamou ele, não bastava ter perdido meu filho, era preciso que soubesse ainda a morte de um irmão a quem tanto estimava e que vos visse o deplorável estado a que estáis reduzido. Mostrou-se aflito de não ter recebido nova alguma do príncipe seu filho, por mais diligências que mandasse fazer e por mais cuidados que nisso tivesse. Chorava a bom chorar aquele desgraçado pai, falando-me, e pareceu-me tão aflito que não pude resistir à sua aflição. Por mais juramentos que tivesse feito ao príncipe meu primo, foi-me impossível guardá-los. Contei ao sultão seu pai quanto sabia. Ouviu-me com alguma consolação, e logo que acabei, meu sobrinho, diz-me ele, a relação que me fizeste dá-me alguma esperança. Soube que meu filho mandara construir esse túmulo, e sei quase em que sítio. Qual a lembrança que disso conservastes? Lisonjeio-me em que o acharemos. Porém, visto que o mandou fazer ocultamente, e que de vós exigiu segredo, sou de parecer que o vamos procurar nós ambos para evitar de fazer bulha. Tinha outra razão que não me declarara, de querer que não viesse isto ao conhecimento de todos. Era uma razão importantíssima, como dará a conhecer a continuação do meu discurso. Desfaçamo-nos tanto um como o outro e saímos por uma porta do jardim que abria para o campo. Tivemos logo a fortuna de achar o que procurávamos. Reconheci o túmulo, o que muito me alegrou, pois o tinha debalde procurado largo tempo. Nele entramos e achamos o alçapão de ferro abatido na entrada da escada. Custou-me muito a levantá-lo, porque o príncipe o segurara da parte de dentro com o gesso e a água que lhe falei. Porém, finalmente cedeu. Desceu primeiro o sultão meu tio. Seguiu e descemos coisa de 50 degraus. Chegados que fomos ao fundo da escada, achamo-nos numa espécie de antecâmara cheia de um fumo espesso e de mau cheiro, e cuja claridade, irradiando de um belíssimo lustre, estava escurecida. Desta antecâmara passamos a uma câmara muito espaçosa, com grossas colunas e alumiada por outros lustres. Havia uma cisterna no meio e viam-se algumas provisões de boca num dos lados. Ficamos bastante tempo pasmados de não ver pessoa alguma. Havia em frente o sofá bastante elevado, para onde se subia por alguns degraus, e por cima dele aparecia uma cama muito larga, cujas cortinas estavam corridas. Subiu o sultão, e abrindo-as viu o príncipe seu filho e a senhora deitados junto, porém mudados em carvão, como se tivessem sido lançados numa grande fogueira e dele retirados antes de consumidos. O que me assustou mais do que qualquer outra coisa foi que, à vista desse espetáculo que fazia horror, o sultão meu tio, em vez de mostrar-se aflito, vendo o príncipe seu filho naquele estado horroroso, lhe cuspiu na cara, dizendo-lhe com um tom de indignação: eis aqui o castigo deste mundo.
O do outro, porém, durará eternamente. Não se contentou de ter pronunciado essas palavras, descalçou-se e deu na cara do seu filho uma grande pancada com a sua chinela. Porém, senhor, disse Sherazade, é já dia. Sinto que vossa majestade não tenha tempo de ouvir-me mais. Como não estivesse ainda acabada essa história do primeiro calender e parecesse estranha ao sultão, levantou-se com a resolução de ouvir o resto na noite seguinte. Nossa, que história curiosa! O que será? Por que esse pai estava tão indignado com seu filho? Veremos isso na continuação amanhã. Agradeço muito a todos. Alabei.